Imagina mergulhar no oceano e dar de cara com um tubarão do tamanho de um prédio de 3 andares. Ou pior, ser perseguido por uma baleia com dentes maiores que os do Tiranossauro Rex. Isso não é roteiro de filme de terror. Essas criaturas realmente existiram, e elas eram muito, muito piores do que qualquer monstro que Hollywood já inventou. E se eu te dissesse que existia um tubarão tão grande que ele poderia engolir um carro inteiro de uma só mordida? Não, isso não é lenda, não é ficção. O Megalodon foi real, e ele foi o predador mais aterrorizante que os oceanos já conheceram. O tamanho do pesadelo. Imagine um tubarão branco, agora triplique o tamanho dele. O Megalodon chegava a 18 metros de comprimento. Isso é mais longo que um ônibus escolar. Só a mandíbula dele tinha 3 metros de largura, grande o suficiente para engolir você, seu amigo, e ainda sobrar espaço. A mordida do Megalodon era tão poderosa que poderia esmagar o aço. Com uma força de até 18 toneladas, ele triturava ossos de baleia como se fossem palitos. Seus dentes, alguns do tamanho da sua mão, eram serrilhados como facas, feitos para cortar carne e osso sem esforço. Esse monstro não era apenas grande, era inteligente. Ele caçava baleias, os maiores animais do oceano, usando táticas de emboscada. E o pior, ele podia detectar uma gota de sangue a quilômetros de distância. Se você estivesse na água naquela época, ele já saberia onde você estava antes mesmo de você perceber o perigo. Por que algo tão poderoso simplesmente desapareceu? Alguns cientistas dizem que as mudanças climáticas acabaram com suas presas. Outros acreditam que ele pode ter enfrentado competição de outros predadores. Mas tem uma teoria muito mais assustadora. E se alguns deles ainda estiverem por aí, nas profundezas onde ninguém consegue chegar? Até hoje, mergulhadores encontram dentes fossilizados do Megalodon do tamanho de facas. Cada um desses dentes conta a história de um monstro que dominou os oceanos por 20 milhões de anos. E quando você olha para o mar agora, só resta uma pergunta. Será que realmente sabemos tudo que habita nas profundezas escuras? Mosasauro, o monstro que governou os oceanos antes dos tubarões. Imagine um lagarto do tamanho de um caminhão. Agora dê a ele nadadeiras poderosas, uma cauda de crocodilo e mandíbulas que abriam tão largas que poderiam engolir um homem adulto inteiro. Esse era o Mosasauro, o predador de topo que reinou quando os dinossauros ainda caminhavam na Terra. Seu método de caça era tão cruel quanto eficiente. Ele atacava por baixo, arrancando pedaços de presas gigantescas com seus dentes curvados para trás, perfeitos para agarrar e nunca mais soltar. Tartarugas marinhas, petisco, tubarões, almoço, até outros mosassauros menores não estavam seguros quando a fome batia. Com uma força de mordida estimada em mais de 3 toneladas, esse monstro podia esmagar conchas, ossos e até armaduras naturais como se fossem papel. E o mais assustador, ele não mastigava, engolia pedaços gigantescos de carne vivos, como se fosse um dragão marinho saído dos piores pesadelos. Diferente dos dinossauros, os mosassauros eram mestres na arte da emboscada. Seu corpo hidrodinâmico permitia ataques rápidos e mortais, enquanto suas narinas posicionadas no alto da cabeça lhe davam um olfato preciso para detectar sangue a grandes distâncias. Era a evolução criando o assassino aquático perfeito. Fósseis encontrados ao redor do mundo mostram marcas de dentes de mosassauro em tudo, desde amônites até outros répteis marinhos gigantes. E aqui vai o fato que vai te fazer pensar 2 vezes antes de entrar no mar. Alguns cientistas acreditam que se eles não tivessem sido extintos, os humanos talvez nunca tivessem chance de dominar o planeta. Helicoprion, o tubarão pré-histórico com uma serra circular na boca. E se eu te dissesse que existia um tubarão com uma serra elétrica natural embutida no rosto? Não, isso não é ficção científica. É o Helicoprion, a criatura mais bizarra e mortal que já patrulhou os oceanos antigos. E o modo como ele matava vai te deixar sem dormir. Por mais de 100 anos, os cientistas acharam que o Helicoprion era uma piada da natureza. Seus fósseis mostravam apenas uma espiral de dentes afiados como navalhas. Mas ninguém sabia como isso se encaixava em seu corpo, até que descobriram. Essa espiral era parte de sua mandíbula inferior, girando como uma serra circular quando atacava. Imagine um tubarão de 7 metros com uma roda de dentes giratória na boca. Quando o Helicoprion atacava, essa serra rodava para trás, puxando a presa para dentro de sua boca enquanto fatiava tudo no caminho. Peixes, lulas, até outros tubarões. Nada estava a salvo dessa máquina de moer carne viva.
Ao contrário dos tubarões modernos, o Helicoprion não perdia dentes velhos. Seus dentes novos empurravam os antigos para frente na espiral, criando uma cadeia interminável de lâminas afiadas. Era como ter uma faca que se autoafiava constantemente, a evolução criando seu próprio utensílio de matar perfeito. Vivendo há 290 milhões de anos, o Helicoprion dominou os oceanos quando os dinossauros ainda nem existiam. Seu design único o tornou um dos predadores mais bem-sucedidos de seu tempo, sobrevivendo por incríveis 10 milhões de anos, prova de que sua estratégia sangrenta funcionava. Até hoje, os cientistas debatem como exatamente essa serra mortal funcionava. Alguns acreditam que ela a usava para cortar presas grandes em pedaços. Outros pensam que podia ter sido uma armadilha para criaturas de corpo mole. Mas uma coisa é certa: se você fosse um animal marinho naquela época, ouvir o zunido dessa serra vindo em sua direção seria o último som que você escutaria. Os fósseis do Helicoprion continuam fascinando e aterrorizando pesquisadores. Cada nova descoberta revela mais sobre essa máquina de matar que prova uma verdade simples. Na corrida armamentista da evolução, às vezes as armas mais assustadoras são as mais improváveis. E isso nos faz pensar que outros monstros bizarros ainda estão esperando para serem descobertos nas profundezas do tempo